fronte. É bom, agora, aspirar aos céus, cumprindo erguer os pensamentos para Deus, que é a fonte de toda a força e de toda a vida. Para vencer, não bastam armas aperfeiçoadas e um poderoso instrumental material, é preciso também ter ideal e disciplina. É necessário que as almas tenham confiança num futuro infinito, a fé esclarecida e a certeza de que uma justiça infalível preside os destinos de todos nós. Tomai cuidado com os negadores de verdades evidentes e com os que dizem que a morte é o fim de tudo, que o ser perece completamente, que os esforços, as lutas e os sofrimentos do ser humano só obtêm como recompensa o nada. Acostumai-vos a orar antes da batalha e a suplicar o socorro do alto, porque, abrindo-lhes os vossos corações, ele se tornará mais intenso e mais poderoso. Desconfiai de quem vos diz, não há fronteiras, a pátria é apenas uma palavra e todos os povos são irmãos. Reims, Soissons, Arras e tantas outras cidades podem falar, eloquentemente, sobre essas teorias. Não foi com elas que nossos antepassados constituíram a França, através dos séculos, tornando-a grande, forte e respeitada. Cada povo tem seu talento particular, mas para manifestá-lo, precisa de independência dessa diversificação e desses mesmos contrastes que surge o incentivo e nascem o progresso e a harmonia. Soldados, escutai a sinfonia que sobe das planícies, dos vales e dos bosques, misturada aos rumores das cidades, aos cânticos patrióticos e às fanfarras guerreiras. Das florestas de Argonne aos desfiladeiros dos Piraneus, das margens floridas da Côte d'Azur aos jardins da Touraine e às praias da Normandia, dos promontórios bretões, banhados pelas ondas, até os Alpes majestosos, a grande voz da França entoa seu hino eterno. Sua prece se erga ainda mais alto, a prece dos vivos e a dos mortos, a prece de um povo que não está disposto a morrer e que, em meio à sua angústia, volta-se para Deus e invoca socorro, a fim de salvar sua independência e manter intactas sua glória e sua grandeza. 6. O despertar do gênio céltico. Assim como um lago que a tempestade agita vê surgir à superfície as coisas submersas no fundo de suas águas, também o drama imenso que perturba o mundo faz aparecer, com as forças latentes, todas as violentas paixões, as cobiças e os ódios que dormitavam no fundo da alma humana. Neste momento cruel, e agradável descansar o pensamento nos grandes vultos que guiaram, iluminaram e confortaram a humanidade, estando nesse número Allan Kardec. Há cerca de 20 anos percorria eu as praias da Bretagne, essa terra de granito agitada pelas tempestades e varrida pelos fortes ventos do mar. Lá estão os colossos de pedra, os imponentes monumentos megalíticos, erguidos por nossos antepassados, os celtas, à beira do oceano. É verdade que Camille e Julian e outros sábios lhe dão a origem mais antiga, porém, sejam quais forem seus autores, representam um grande pensamento religioso e os druidas dele se utilizaram para as necessidades de seu culto austero. Falarei aqui dos célebres alinhamentos de Karnak, que contavam, ainda na Idade Média, 12.000 pedras do Minha de Locmareaquer, dividido hoje em 3 pedaços com 25 metros de altura. Precisarei falar dos dolmens e das grutas funerárias que cobrem toda a região? Quantos viajantes passaram perto desses blocos misteriosos sem entender o seu sentido? De minha parte sempre me esforcei em estudar essa gigantesca Bíblia de pedra e ela me revelou a religião de nossos antepassados, tão caluniados pelo catolicismo idólatra. Deus é grande demais, pensavam eles, para ser representado por imagens e sua natureza, virgem e livre, pode dar uma ideia de seu poder e de sua grandeza. Toda pedra talhada é pedra imaculada e somente debaixo das abóbadas sombrias das florestas seculares ou do alto das penedias, de onde olhar a barca aos imensos horizontes do mar, podemos entrever o ser infinito e eterno. Vós bem sabeis que eles acreditavam na pluralidade dos mundos habitados, no progresso das almas pelo caminho das vidas sucessivas, e mantinham o intercâmbio dos vivos com os mortos. Nessas profundas fontes Allan Kardec ilustrou seu espírito e em ambientes idênticos ele outrora viveu. Talvez não na Bretagne, mas na Escócia, conforme indicação de seus guias. A Escócia era habitada pela mesma raça e ali os monumentos megalíticos são numerosos. Ainda hoje a tradição céltica paira sobre os lagos e os montes, entre as neblinas melancólicas do norte. As faculdades psíquicas, principalmente a vidência, são hereditárias em muitas famílias e Kardec aprendeu nessa terra a filosofia dos druidas, preparando-se para as grandes empresas futuras, no estudo e na meditação. Em sua última existência, tudo nele, o caráter grave,
o ardente amor pela natureza, o nome de Allan Kardec, que ele mesmo escolheu, até o do homem erguido no seu túmulo em cumprimento ao seu desejo, tudo nele, repito, recordo o homem do Visco do Carvalho, que retornou esta galha para fazer renascer a fé extinta, revivendo nas almas o sentido de imortalidade, a crença nas existências sucessivas e a estreita solidariedade que liga o mundo visível ao mundo invisível. Kardec, meu mestre. É sob esse aspecto, bem pouco conhecido, que desejo considerar-te. É em nome dessas lembranças comuns que te venho dizer, inspira-nos na realização da obra começada, guiando-nos no caminho que teus primeiros esforços abriram. Assistimos, no presente momento, a um dos maiores dramas da história, a uma nova invasão dos bárbaros, mais terrível que as antigas, e que ameaça destruir a obra dos séculos, arrasando a civilização. Porém as qualidades heróicas de nossa raça despertam a intrepidez, o espírito de sacrifício e o destemor da morte. Ante o perigo, os filhos da Gália, da Grã-Bretanha, da Escócia e da Irlanda, em uma palavra, todos os celtas, reuniram-se para conter o avanço feroz dos alemães e, junto com esses celtas, o exército invisível dos seus antepassados também combate com eles, sustentando-lhes a coragem e incutindo-lhes ardor e perseverança em seus esforços. Esse auxílio do alto é a garantia de uma vitória próxima e segura. Após a luta, deveremos procurar meios de levantar moralmente a pátria e dela afastar do abismo dos males em que quase caiu. Antes da guerra, o que constituía aos olhos do mundo nossa fraqueza e nosso descrédito era parecermos um povo sem ideal e sem religião. É verdade que a doutrina pura do Cristo, alterada, desfigurada e mesclada, no correr dos tempos, com elementos parasitas e estranhos, já não nos oferecia uma concepção da vida e do destino em harmonia com o conhecimento adquirido acerca do universo e suas leis. A França, sem o perceber, caíra na indiferença, no cepticismo e na sensualidade, porém um terrível acontecimento nos deteve nessa descida fatal. Na hora da desgraça, todos compreendemos a necessidade de uma fé verdadeira, estribada na experiência, na razão e nos fatos. Uma fé que proporcione à alma a convicção de um futuro infinito e o sentimento de uma justiça superior, determinando deveres e responsabilidades. Talvez me perguntem de onde virá essa nova fé. Assim como as qualidades varonis de nossa raça salvarão a pátria da ruína e da destruição, também o retorno às tradições da raça restituirá a força moral, preparando a salvação e a regeneração. É aí que a obra de Allan Kardec se mostrará providencial, numa oportunidade incontestável. Pois o espiritismo não se constitui em outra coisa que a volta às crenças celtas, enriquecidas pelo trabalho dos séculos, os progressos da ciência e as conquistas do espírito humano. Não há possibilidade de ressurgimento sem uma educação nacional que transmita às gerações o real sentido da vida, de sua missão e de sua finalidade, sem um ensino que esclareça as inteligências, fortifique os caracteres e as consciências, ligando os princípios fundamentais, elementares, da ciência, da filosofia e da religião. Tais poderes, até então antagônicos, se fundirão para maior benefício da sociedade, porém a humanidade espera por esse ensino, que proporcionará aos seres meios de se conhecer, de medir as próprias forças e de estudar o mundo desconhecido que cada um traz dentro de si. Aceitando essa iniciativa, que está na sua missão e no seu gênio, a França se tornaria, realmente, a grande semeadora que daria o sinal da libertação do pensamento. Assim, o túmulo de Allan Kardec seria o berço de uma nova ideia, mais radiante e mais pura, guiando o homem através das dificuldades de sua peregrinação terrena. A melhor maneira de homenagearmos a memória de nosso ilustre mestre é nos envolvermos em sua obra, comungando com o seu pensamento, tornando-nos mais unidos, mais firmes, mais decididos na vontade de trabalhar pelo seu triunfo e sua divulgação no mundo. O Espiritismo não poderá encontrar momento mais favorável que este para manifestar o poder de consolação, verdade e luz que nele reside. Em nosso redor não há inumeráveis dores. Quantas pobres criaturas choram entes queridos. Quantas outras, feridas, mutiladas ou privadas da vista para o resto da existência. Quantas famílias arruinadas, despojadas, expulsas de seus lares por um inimigo cruel. Para aceitar suas provações, todos precisam de nossas crenças, só a certeza de que um dia irão reunir-se com os seres amados fará menos doloroso o tempo da separação. O conhecimento da lei dos destinos fará compreender que os nossos sofrimentos são meios de depuração e de progresso. A nossa doutrina devolverá a todos esperança, o valor e confiança. Semeemos,
pois, abundantemente, a semente fértil, não nos preocupando com as críticas e as zombarias, pois quem hoje ri de nossos princípios amanhã terá a alegria de neles encontrar a força para suportar seus males. Allan Kardec, espírito do grande codificador, no momento em que chovem sobre a nossa pátria tantas provações, quando a angústia abate tantos corações, protege-nos, ampara teus adeptos, dando-lhes fé ardente para vencer todos os obstáculos, comunica-lhes o poder de persuasão, o calor do sentimento que desfaz a frieza da incredulidade, dando a todos a confiança no futuro. Graças a ti, Kardec, graças à tua obra, depois de 20 séculos de silêncio e de esquecimento, a fé das antigas eras renasce na terra das Galhas como um raio luminoso que vem dissipar as sombras do materialismo e da superstição. Druida reencarnado, tu revelaste para nós esse grandioso pensamento sob uma nova forma, adaptada às circunstâncias de nosso tempo. Nós, filhos dos celtas e herdeiros das crenças de nossos pais, te saudamos como um representante do passado glorioso de nossa raça, que regressou a este mundo para restabelecer a verdade, guiando o homem nas suas lutas para a vida infinita. E vós, irmãos, que deixastes a terra antes de nós, incontáveis legiões dos heróis que sucumbiram em combate pela defesa da pátria, vinde pairar sobre os que lutam, não apenas pela libertação do solo pátrio, mas também pela verdade, vinde animar as energias e estimular em todos o profundo sentimento da imortalidade. Ainda bem mais alto, nossos pensamentos e nossas palavras sobem a ti, Pai de todas as criaturas, para te dizer, Deus, escuta o apelo, o grito de agonia e angústia, ouve o gemido doloroso, lancinante, que sobe do solo francês, dessa terra banhada de sangue e lágrimas. Salva a nossa pátria da ruína, da morte e do aniquilamento. Empresta a nossos soldados o necessário vigor para repelirem um inimigo cruel e covarde. Não podes permitir o triunfo de um adversário tão implacável que, debaixo de teu nome augusto e respeitado, manchou-se de crimes, mentiras e infâmia. Não podes deixar sem castigo o atentado de Reims. Não podes admitir que estes sagrados princípios que dimanam de ti que foram, em todas as épocas, o apoio moral, a consolação, a esperança e o ideal supremo da humanidade, isto é, a justiça, a verdade, o direito, a bondade e a fraternidade, sejam violados impunemente, espezinhados e reduzidos a nada. Pelo amor a teus filhos, a nossos heróis e a nossos mártires, salva a França de Joana d'Arc, de São Luís e de Carlos Magno. 7. O dia de finados na trincheira. 2 de novembro de 1916. O céu está sombrio e uma imensa tristeza envolve a terra. As almas dos que caíram lutando pela pátria pairam no espaço em incontáveis legiões. Nas casas solitárias, mulheres em luto pranteiam os desaparecidos. Os órfãos da guerra, cujos pais repousam debaixo da terra, nas planícies da região de Flandres ou nos bosques da Lorraine, vão lentamente para os cemitérios, para ornar de flores os túmulos das mães que os sofrimentos e os desgostos mataram. Bem ao longe, na trincheira, um jovem soldado vigia atentamente e lança os olhos em seu derredor. As linhas inimigas estão silenciosas e o canhão já se calou. A calma da natureza sucedeu ao tumulto da peleja e às conversas ruidosas dos acampamentos da retaguarda, porque é que o perigo fez emudecer todas as conversações inúteis. A perspectiva da morte impõe a todos um grave recolhimento e os profundos pensamentos sobem dos corações aos cérebros. Aquele jovem soldado é um intelectual, um sensitivo e um espírita, e faz um ano que está na linha de frente, entrando em vários combates e vendo os colegas mortos pela metralha. De que depende sua própria vida? Ela não é como um argueiro, uma palha, no meio da tormenta. Todavia, ele sabe que está sobre sua cabeça uma proteção oculta e percebe que uma força desconhecida ampara. Como todos aqueles cuja vida interior é intensa, agrada-lhe ficar só e a solidão é para ele a grande escola inspiradora, a causa das revelações, e nela se concretiza a comunhão de sua alma com Deus. Complacentes, seus olhos repousam sobre a floresta próxima, que o outono vestiu com suas tintas de ouro e de púrpura. Até ele chega a canção de um regato, as colinas que cercam o horizonte desaparecem no pálido clarão do poente. Desse espetáculo da natureza emana uma serena paz que nada, nem o pensamento do perigo nem o receio da morte, consegue perturbar. Entre as cruentas visões da guerra,
É bastante uma hora de contemplação para lembrar que a soberana beleza da vida e a eterna beleza do mundo superam todas as hecatombes humanas e que as guerras são impotentes para destruir qualquer parcela de embrião da alma. A noite se estende sobre a planície e, entre as nuvens, as estrelas projetam sobre a terra seus raios trêmulos como provas de amor, testemunhos da imensa fraternidade que liga todos os seres e todos os mundos. Com a paz, a confiança e a esperança atingem seu coração. Certamente ele saberá sempre cumprir seu dever, batendo-se em defesa da pátria invadida, por cujo amor suportará todas as privações e trabalhos, porém as violências da guerra não lhe abafarão o sentimento superior da ordem e da harmonia universais. Assim como para os celtas, seus antepassados, os cadáveres estendidos ao solo são para ele apenas corpos despedaçados que a terra se prepara para receber no seu seio maternal. No mais profundo recesso de cada um de nós permanece um princípio imperecível contra o qual nada podem fazer todos os furores do ódio e todos os assaltos da força bruta. É dali, desse santuário íntimo, que renascerá, após a borrasca, o anseio humano para a justiça, a piedade e a bondade. Entretanto, no silêncio da noite, uma voz murmura ao ouvido do jovem soldado, que é médium auditivo, palavras graves e solenes. É o invisível que entra em cena para dizer-lhe: escuta, amigo, cujo pensamento chegou até mim e me atraiu. Perguntas, às vezes, a ti próprio o segredo desta terrível guerra e tua razão se perturba com o espetáculo das desgraças que ela produz. Ah! Para que a seara sagrada germine é preciso que se rasgue o solo inculto como arado, é necessário mordê-lo com os dentes da grade e também esmagá-los sob o peso do rolo. Só assim o grão novo poderá arrebentar a terra. Se a guerra se alonga, é porque, por seu intermédio, grandes coisas necessárias se preparam e se organizam. Uma guerra bastante rápida teria tocado, apenas de leve, a humanidade. Sua longa duração, sua crueldade e as consequências que decorrem dela, do ponto de vista social, político, religioso e econômico, criarão novas rodas, meios e molas por toda parte. Dela resultará uma transformação radical da sociedade, não apenas do ponto de vista da vida material, mas também no que toca ao ideal espiritualista. Quantos corações esfacelados, quantas almas angustiadas nos procurarão, buscando consolo e conforto. Quantas inteligências, entregues às frívolas concepções, batidas pela dor, procurarão as grandes verdades. Também nós estamos impacientes e queremos que termine essa carnificina, porque nosso coração se despedaça com o desfile de malhas de que conheceis apenas pequena parte, mas que nós presenciamos em toda a sua extensão. Como vós, também sofremos diante de tantas angústias e misérias, e mais ainda, porque as enxergamos melhor, porque temos, sobre vós, a vantagem de compreender mais claramente os objetivos divinos de tais lutas fratricidas. Sabemos que a humanidade não se poderá salvar de um fracasso irremediável a não ser através dessa crise, e já vislumbramos a aurora de um brilhante renascimento. Tende, portanto, confiança em nossa França imortal, não chorando os seus mortos, porque essa luta é dos espíritos celestes contra as potências do mal, dos espíritos de luz contra as legiões tenebrosas do abismo. Não, Guilherme II, o grande mago negro, o evocador de Odin, não vencerá a França que, apesar de suas faltas e erros, sempre voltou os olhos para o ideal e para a luz. Vossos mortos estão vivos e ainda combatem pela pátria e pela humanidade, presentes nas trincheiras. Eles animam seus camaradas, inclinam-se sobre os feridos abandonados nos campos de batalha, para lhes diminuir os padecimentos e aliviar os horrores da agonia, consolam, com seus fluidos reconfortantes, aqueles que ficaram neste mundo. A França quase sucumbiu no Marne e em Verdun, salvando-se, todavia, quando o monstro se encontrava em plena posse de todos os seus poderes e de toda a sua força. Agora, o inimigo começa a se cansar e se esgota, sendo inútil contrair todos os músculos que se afrouxam pouco a pouco, e chegará o dia em que o terrível monstro cairá sobre a areia manchada por seu próprio sangue, para nunca mais se levantar. Não podemos nem devemos fixar datas, pois se Deus pode dizer ao espírito imundo, basta, deve, todavia, entregar ao livre-arbítrio das nações e dos indivíduos a possibilidade de se manifestarem. Quantas nações não serão julgadas e não sofrerão o peso de sua covardia, quando deviam defender a justiça violada? Quantos indivíduos terão que pagar caro as traições e covardias que retardaram a vitória do bem e aumentaram o número de vítimas?
Tremam todos porque a mão divina cairá pesadamente sobre eles. Porém, que essas fraquezas e desfalecimentos não vos desesperem. A França vencerá. A vitória dos aliados, gloriosa entre todas, bela por tanto heroísmo, por tantos sacrifícios, apresentará ao mundo uma nova era de justiça, amor e beleza. 8. Ação dos espíritos sobre os atuais acontecimentos. Janeiro de 1917. A guerra vem representando seu terrível drama há 2 longos anos e a França padeceu cruelmente. Todo o peso de seus erros, leviandade, imprudência, cepticismo e o desenfreado amor material, recaiu sobre ela. Apesar disso, a França não podia morrer, e no correr das hostilidades um valoroso espírito nos afirmava: os orgulhosos alemães, traidores e criminosos, não dominarão o mundo. Ao lado de seus erros a França apresentou, muitas vezes, qualidades generosas e, na suprema luta, nunca se rebaixou aos odiosos recursos usados pelos alemães, que desprezaram todas as leis divinas e humanas. O procedimento da França, durante essa guerra terrível, causou espanto e admiração à Europa e ao mundo. Antes que esses fatos ocorressem ninguém podia prever tal despertamento das heróicas virtudes de nossa raça, pelo contrário, tudo parecia demonstrar uma decadência do caráter nacional. A questão Dreyfus deixara marcas persistentes e profundas. O pacifismo, o antimilitarismo e as teorias internacionalistas haviam trabalhado e minado os espíritos. Já não se acreditava na possibilidade de uma guerra e procurava-se diminuir, o mais possível, as obrigações e os créditos militares. A Lei de 3 anos foi motivo de longas e difíceis discussões e, mal tendo sido votada, já desejavam atenuar os seus efeitos. Certos oficiais inferiores me afirmavam que, no lugar de combater, devolveriam o sabre e o revólver. Na minha presença, os oficiais de um regimento do Sul se queixavam da falta de patriotismo de seus soldados, tentando, por meio de conferências sobre a bandeira e os grandes exemplos da história, despertar a fibra patriótica, mas como resultado só conseguia maliciosa indiferença. Em uma canção muito divulgada, chegou-se ao ponto de dizer que as balas de nossos soldados seriam para seus generais. A Confederação do Trabalho e os sindicatos dos ferroviários respondiam com a ameaça de greve às ordens de mobilização. Nesse ínterim a guerra arrebenta e se opera rapidamente nos ânimos uma completa mudança. A mobilização se faz com presteza, gravidade e precisão. Todos partem conscientes das grandes responsabilidades que irão desempenhar, resolutos até o sacrifício e até a morte, abandonando, sem hesitação, o lar, mulher e filhos que, talvez, jamais tornarão a ver. Durante 2 longos anos, com uma força de vontade incapaz de enfraquecer, o soldado francês sustentará o combate do mais valente exército que o mundo viu. Consciente do seu esforço e certo de seus recursos, sabe que está servindo a mais nobre das causas, a da pátria e a da liberdade. A França apresentou-se ao mundo com seu verdadeiro caráter. Todos a julgavam debilitada, enfraquecida e decadente. Alguns se atreviam a afirmar que seu papel histórico havia terminado, porém, no transcurso dessa gigantesca luta, ela não conheceu uma única hora de desalento nem de desesperança. As mais duras provações, as maiores dificuldades encontraram a França mais corajosa, mais resoluta em continuar sua imensa tarefa até o triunfo do direito e da justiça. Durante os combates diurnos e noturnos, nos quais frustravam os minuciosos cálculos e as infames maquinações da estratégia alemã, uma espécie de frenesi místico se apoderava do soldado francês. Sob a crepitação das metralhadoras, debaixo da tempestade de ferro e de fogo, nas labaredas e nas ondas de gás asfixiante, nosso soldado se mostrou sempre valoroso, ardente, disposto a todos os grandes feitos, a todos os esforços sublimes. A França representa a força moral de nossa coligação nesse terrível drama, o maior que a humanidade já conheceu. Foi a vitória no Marne que conteve a avalanche alemã e por muito tempo a imobilizou, dando assim aos aliados o tempo indispensável para preencher as lacunas de sua organização, remediando sua imprudência e, num esforço comum, reagir contra o mais terrível de todos os dispositivos militares. Foi a França que, diante do mundo aterrado pela brutalidade alemã, defendeu, com seus aliados, contra um adversário covarde, criminoso e desleal, a causa da justiça, da verdade, da liberdade dos povos e o direito que todo homem tem de viver e morrer livre.
pode-se afirmar que ela salvou a Europa do mais opressor dos despotismos e, assim, impôs-se a estima e ao respeito da história, oferecendo seu sangue e seus recursos pelo progresso e salvação da humanidade. Mudança tão completa e transformação tão radical só se podem explicar pelo despertamento das fortes qualidades de nossa raça, pelas lembranças evocadas e pelos heróicos exemplos que as gerações pretéritas nos deixaram como herança. É certo que tudo isso existe, porém há algo mais ainda. Queremos nos referir à imensa ajuda trazida pelas legiões invisíveis. Graças às orientações de nossos guias, desde o início da guerra pudemos acompanhar, em todas as suas etapas, a ação dos poderes ocultos que lutam conosco pela salvação da França e pelos direitos da eterna justiça. Acima de nossas linhas, na hora dos combates, paira o incontável exército dos mortos, todas as almas dos heróis, notáveis ou obscuros, que morreram defendendo a pátria. Em um voo glorioso, como de grandes aves, eles se equilibram sobre nossos defensores, alentando-os na luta ardente e derramando sobre eles, com energia, forças psíquicas e fluidos adquiridos pelos séculos. O exército invisível também tem comandantes ilustres, pois nossos médiuns videntes reconhecem Vercingetorix, Joana d'Arc, Henrique IV, Napoleão, os grandes generais da Revolução e do Império. Essa visão impressiona profundamente os médiuns. Cada um de nossos comandantes, durante as operações, é secundado por um espírito poderoso que o inspira e guia a nação. Às vezes, todos esses espíritos se congregam e deliberam, sendo suas decisões transmitidas pela intuição aos generais comandantes que, quase sempre, as obedecem pensando que realizam seus planos pessoais. Nos momentos trágicos, o soldado francês tinha consciência desse socorro do invisível. Sentia que uma força superior o amparava e o ajudava na grandeza de sua missão, garantindo-lhe que a sorte de seu país estava em suas mãos. Aos esforços dos soldados em ação somavam-se os dos colegas que morreram, porque não dormem debaixo da terra os espíritos daqueles que, no correr de 20 meses, tombaram pela metralha alemã. Tornamos a encontrá-los nessa multidão invisível, cujas ondas imensas se entrechocam com o inimigo. Neste momento, quando a borrasca se aplaca e os clarões da esperança iluminam o horizonte, chegou a hora de nos recolhermos em meditação, concentrando-nos e fazendo um exame de consciência. Não nos cabe nenhuma parte de responsabilidade nesse drama tão terrível que agita e conturba o mundo. Combatemos com toda a energia necessária contra essa decomposição moral que é a causa primária de todos os nossos males. Tentamos reagir contra o domínio do ouro, da força e do sucesso, que parecia tornar-se a religião exclusiva da humanidade. Temos defendido sempre os princípios nobres da consciência e da vida contra a onda avassaladora do sórdido materialismo. Poucos existem em nosso meio que, atingindo certa idade e tendo ocupado uma posição social, e exercendo qualquer tipo de influência em sua volta, possam responder afirmativamente a tais perguntas. Não há, portanto, de que nos admirarmos, se ficamos feridos em nossas afeições e interesses e se nos cabe uma parte na dor comum. Principalmente para nós, os crentes, é necessário que a grande lição seja proveitosa e que os sofrimentos purifiquem os nossos corações. O vento da tempestade que está passando sobre o mundo deve reavivar em nós o firme desejo de trabalhar pelo soerguimento moral de nosso país, despertando em todas as almas a noção das verdades elevadas, o sentimento da vida eterna e a ideia de Deus. Cabe, afinal, que se juntem as vontades e as aspirações e que a prece fervorosa, dirigida ao Pai pelos filhos culpados, se eleve da terra para o céu. Cada vez mais mergulhávamos na matéria e perdíamos de vista o profundo sentido e a verdadeira finalidade da vida. Trágicos acontecimentos vieram nos demonstrar que neste mundo tudo é precário e nos animar a erguer os olhos para o alto. Esses acontecimentos nos dizem que neste planeta não temos o futuro assegurado e que os bens, as honras e tudo quanto nos seduz e encanta desaparece como uma sombra vã. Fomos criados para a vida infinita e nosso domínio é o universo inteiro, não sendo a Terra senão uma das incontáveis estações de nossa longa jornada. Pertencemos a Deus, de onde viemos e para onde volveremos, aperfeiçoando e desenvolvendo nosso ser, através da alegria e do sofrimento, pelo júbilo ou pela dor. Nosso corpo é apenas uma prisão temporária e a morte é uma libertação. A sabedoria consiste, pois, em sempre subordinar a matéria ao espírito, porque ela não é mais que uma aparência, enquanto o espírito é a única realidade viva e imortal. O sofrimento é sagrado por ser a escola austera das almas,
o meio mais seguro de purificação e elevação. A dor é a reparação do passado e a conquista do futuro, é a possibilidade que nos é oferecida para nos juntarmos aos nossos queridos invisíveis, participando de sua vida espiritual, seus trabalhos e suas missões. Pela dor nossos destinos se ajustam e se marcam de modo mais vivo, ensinando que a hora presente é solene para a humanidade, cujo progresso ou recuo ela pode precipitar. Pela conjugação de nossos esforços podemos garantir a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, do altruísmo sobre o egoísmo brutal, permitindo que algum progresso se faça para o reino do Espírito Divino. Depois da tormenta virá o tempo de paz, permitindo realizar o balanço moral dessa guerra. Veremos então que nossos males deram seus frutos. Os crimes, as covardias e as traições que o presente carrega suscitarão um sentimento universal de reprovação e de horror, impedindo que eles se repitam. Por outro lado, as privações e o sofrimento experimentados em comum associam os corações, anulando distinções entre partidos e religiões, tornando definitiva a união sagrada que a necessidade dos dias tristes impôs. Todos os filhos da França se sentirão como irmãos, animados pelo mesmo espírito, dispostos a preparar a vitória das forças morais e, através delas, o soerguimento da pátria. Grande número de jovens já começa a entrever as nobres verdades que só alcançam quando mais idosos e mais experientes. Antes da guerra eles passavam por materialistas e amantes dos gozos, porém, premidos pelas circunstâncias, diante do perigo, na presença da morte e principalmente nas longas esperas da trincheira, o pensamento lhes amadureceu. Aos seus olhos apareceram novas perspectivas, vozes interiores lhes cantaram dentro da alma, e a vida agora lhes apareceu sob um aspecto não conhecido. O mundo invisível, que na sangrenta luta os animava, os inspira nas horas de calma e repouso, sugerindo-lhes nobre e elevado ideal, depositando em suas almas os germes de sagrada semente. Sobre isso, recebi muitas cartas da linha de frente, que servem de outros tantos testemunhos. Uma coisa elas demonstram, que se forjam vontades cuja têmpera enfrentará todos os choques e que, do caos dos acontecimentos, surgirão almas seletas que, conscientes do seu valor, penetradas pela grande lei dos destinos, nenhum fracasso lhes poderá enfraquecer a fé. Estarão preparadas para todos os sacrifícios, pois seu ideal as eleva acima de todas as provações, de todas as decepções, sabendo que o futuro lhes pertence. Na escola do sofrimento, as presentes gerações aprenderão a renunciar aos seus erros e vícios, imprimindo novas direções à vida nacional e preparando os elementos de uma renovação que restituirá à França todo o brilho de seu gênio e todo o seu prestígio no mundo. Assim se faz a história, pela íntima e profunda colaboração das duas humanidades, a da Terra e a do espaço. A observação superficial, considerando apenas o plano terrestre, vê os fatos se sucederem desordenadamente, sem nexo, numa aparente incoerência, só explicável pelo livre-arbítrio que Deus concede ao homem, de agir ao seu gosto. Todavia, se contemplarmos as coisas de mais alto, distinguiremos melhor o misterioso fio que as liga. Através da marcha maravilhosa dos séculos se vislumbra a obra da eterna justiça. 9. O Espiritismo e as religiões. 1. Fevereiro de 1917. O Espiritismo não é inimigo das religiões, ao contrário, fornece-lhe poderosos elementos de valor e de regeneração. Os conhecimentos que ele nos proporciona sobre a vida no além e as condições em que se desenvolve a existência após a morte, a certeza de leis justas e equitativas regendo o mundo invisível, formaram outros tantos meios de análise e exame crítico, permitindo separar, nas religiões, o que é artificial e ilusório do que é real e imperecível. Não há dúvida de que os fenômenos do Espiritismo se encontram na origem de todas as religiões, porém estas lhes emprestam um caráter sobrenatural e milagroso, transferindo-os para um passado remoto e fazendo-os perder toda a importância sobre a vida moral e social. O intercâmbio com o invisível era apenas hipótese, uma vaga esperança, com o Espiritismo, torna-se certo e permanente. Estamos vivendo uma das maiores épocas de transição da história. Os fatos que se estão desenrolando, as cruentas lutas dos povos e as subversões sociais são o começo, a preparação de uma nova ordem de coisas. Quando terminar a guerra, a mente humana analisará todos os seus aspectos e procederá a um exame profundo de todas as forças que agiram no decorrer desses trágicos anos. Então comprovaremos que são as ideias que conduzem o mundo. O patriotismo, ao unir os corações dos franceses,
conteve a invasão, limitando seus estragos. O amor pela terra natal acordou o heroísmo que, apoiado pelos auxílios poderosos do mundo oculto, salvou a França. Por isso a ideia de pátria terá que ocupar um lugar especial no ensino da educação popular. Entretanto, isso não será o bastante para terminar com nossas desavenças, nossas rivalidades, lutas de classes e de interesses. É preciso, antes de tudo, unir inteligências e consciências, pois sem a harmonia das almas não poderá haver harmonia social. Todavia, como se poderá preparar tal união? Trabalhe-se com ardor, com espírito de tolerância e concórdia, para aproximar os objetivos, as aspirações e as crenças. Dois poderosos meios se apresentam, a ciência e a fé. Antagônicos na aparência, essas tendências se conciliam e se completam mutuamente, como veremos no decurso deste livro. Elas podem fornecer facilmente uma concepção da vida e do destino, uma noção das leis superiores e uma base moral, coisas estas que são indispensáveis à nossa perturbada sociedade, sem as quais a existência seria vazia de sentido, sem finalidade e sem sanção. Dentro de toda a alma humana há um retiro, um ponto secreto, onde se instala a centelha divina, a parte do infinito que garante a cada um de nós a indestrutibilidade do seu eu. Ali dormitam as forças invisíveis, os recursos psíquicos cujo desenvolvimento fará, mais tarde, do ser mesquinho, frágil e ignorante que somos no princípio de nossa evolução, um gênio preparado para as grandes empresas e capaz de desempenhar um papel notável no universo. A verdadeira religião consiste em utilizar esses recursos ocultos e valorizá-los. Ela tem que nos ensinar a colocar o ser interior em comunhão com o divino, expandindo-o, libertando-o de influências inferiores, fazendo-o adquirir a plenitude de sua irradiação. Conseguido esse estado espiritual, a alma humana poderá realizar suas mais árduas missões e aceitar com alegria as provações mais duras. Saberá conservar nos dias mais difíceis um otimismo e uma confiança inquebrantáveis. Esse estado de espírito pode ser encontrado em todas as religiões, bem como fora delas. Atendo-se às práticas rituais da liturgia e aos diversos dogmas existentes dentro dos limites em que comumente se encontra a ideia religiosa, com frequência esquece-se da fé independente que paira acima de todos os cultos e não se sujeita a credo de nenhuma igreja. Essa religião, pessoal e livre, talvez conte com maior número de membros do que as religiões reconhecidas, porém o número exato de seus adeptos foge a todo cálculo. As descobertas científicas nos deram uma concepção do universo vasta e grandiosa, mas diferente daquela possuída na Idade Média e na Antiguidade. A experimentação psíquica e o estudo do mundo invisível abriram perspectivas ilimitadas para a vida e para o destino do ser. O homem se sentiu ligado a todos os que pensam, amam e sofrem, na imensidão dos espaços. Os modelos das religiões caducas se romperam com o impulso triunfante do espírito, siquioso para conquistar sua legítima parte de verdade e de luz. Quase não existem intelectuais que não tenham criado uma crença inspirada na observação direta da natureza, isenta das rotinas seculares, baseada na ciência e na razão. Os partidários dos dogmas não pretendem ver nesse sentimento senão o que denominam ironicamente de religiosidade. Realmente, ele possui em germe os elementos dessa religião universal, simples e natural que haverá, um dia, de reunir todos os povos do planeta e fundir as igrejas particulares, assim como os rios se fundem no oceano. Os atuais acontecimentos repercutirão profundamente em todas as formas da atividade social e, assim que a paz reinar novamente no mundo, haverá uma revisão de todas as causas do que contribuem para o progresso humano, não escapando às religiões a uma análise crítica e rigorosa. Os terríveis fatos que estão acontecendo darão a medida que permitirá calcular o poder ou a fraqueza moral das religiões. Verificar-se-á, não sem certo espanto, que a educação religiosa de povos que se intitulam cristãos, como a Alemanha e a Áustria, nada conseguiu fazer para impedir os mais condenáveis crimes que fazem a civilização se envergonhar. Ver-se-á com tristeza que, nessas horas cruéis, a Igreja Romana quase sempre colocou seus interesses políticos acima das recomendações do Evangelho e dos sagrados direitos da consciência. Não foram melhores os adeptos do islamismo e foi mais clara do que nunca a falência das religiões. No início da guerra a França foi sacudida por um grande movimento religioso e, após nossas primeiras derrotas, as aspirações que moram no fundo de sua natureza lhe despertaram uma necessidade de crença, de saber que a morte não equivale ao nada e que, acima de tudo, existe um poder soberano, uma força inteligente e consciente,
capaz de nos amparar e socorrer na provação e fazer prevalecer a justiça em um mundo de paixões descontroláveis. Se tal sentimento houvesse podido alcançar o ideal sonhado, seria o começo de uma renovação nacional. Todavia as soluções apresentadas pelas igrejas, as poucas consolações que elas ofereciam aos corações dilacerados, as práticas ritualísticas impostas aos seus fiéis já não satisfaziam as necessidades do tempo e do meio. Foram julgadas insuficientes e assim, pouco a pouco, o movimento religioso se enfraqueceu. Todavia, o pensamento segue firme, voltado para o além. Diante do perigo e do dilúvio de sofrimentos que nos ameaçam, no meio das ruínas e das mortes que se acumulam, a alma francesa procura sempre uma base sólida, uma certeza onde apoiar a sua fé e só as encontrará no moderno espiritualismo, o que equivale dizer no espiritismo. A religião do futuro se apoiará na prova científica da sobrevivência, nas demonstrações experimentais e no testemunho dos sábios que estudaram os problemas da vida invisível. No decorrer desta guerra, o antropomorfismo das religiões se apresentou em seu aspecto mais monstruoso e o velho deus alemão não é mais do que uma evocação dos bárbaros deuses do paganismo germânico. Sob a máscara cristã mal ajustada, Odin, que comanda as cenas de carnificina, deixa entrever suas feições. Essa noção da divindade é muito próxima do mais baixo materialismo e repugna às almas delicadas e aos espíritos refinados. Não se trata apenas das ações de um monarca ávido em dominar o mundo e dos chefes militares que o rodeiam. Essa concepção é também encontrada nas obras dos pensadores alemães, professores, pastores e escritores a proclamam abertamente em discursos e publicações. Semelhante ao Jeová, do Antigo Testamento, o velho Deus alemão protege somente uma raça, vendo nas outras apenas um rebanho de povos vis e corruptos, destinados à ruína e à morte. Essa feroz mentalidade faz dos alemães os pretensos instrumentos da vingança divina, impelindo-os a uma obra de destruição que eles continuam metodicamente. Essa grosseira mística aproxima-se das teorias de Nietzsche, relativas ao super-homem, tão difundidas na Alemanha, e podemos medir as funestas consequências de uma falsa religião unida a uma não menos falsa filosofia. É bom, sem dúvida, desenvolver a vontade de poder, segundo a expressão de Nietzsche, porém com a condição de se desenvolverem, ao mesmo tempo, a consciência e as outras faculdades do espírito e do coração, a piedade e a bondade, o respeito à verdade, ao direito e à justiça. Sem isto rompe-se todo o equilíbrio moral no ser humano e só se logrará produzir homens orgulhosos, déspotas, monstros que, para triunfarem, não vacilarão no emprego de todos os meios, mesmo os mais criminosos e odiosos. Daí essa terrível luta que se desenvolve em nossa volta, onde a Alemanha, em razão de seu feroz egoísmo, se desacredita e se desonra aos olhos do mundo e da história. 2. Março de 1917. A ideia de Deus, em nossa pátria obscurecida e alterada pelas religiões, apagou-se em muitas almas. Já fazia muito tempo que se formara na França uma corrente de incredulidade que minava, secretamente, os alicerces da religião e até de toda a ordem social. As horas trágicas chegaram e, sob uma devastadora tempestade de ferro e de fogo, a França conheceu a necessidade de um ideal nobre e de uma força moral que torne possível olhar a morte frente a frente, suportando, sem vacilações, todos os golpes da adversidade. A proximidade do perigo impôs, mesmo para os mais frívolos, uma gravidade concentrada e muitos pensamentos se voltaram para o além. Tudo isso parecia ser outros tantos indícios de renovação espiritual. Do fundo do abismo de sofrimentos em que caímos, um grito de súplica se eleva para o céu, aspirações ascendem para as formas religiosas mais altas e mais puras, proporcionando ao homem meios eficientes, capazes de desenvolver nele o que existe de mortal e divino. As ideias do passado poderão influir para essa recuperação, porém, já o afirmamos, na nova ciência, enaltecida e espiritualizada, é que se encontrará a religião do futuro, os princípios de sua crença e os elementos de convicção, porque a religião e a ciência não são antagônicas, exceto quando as consideramos em seus aspectos inferiores. Elas se identificam e se fundem em sua diretriz fundamental, em seu objetivo maior, que são o conhecimento do universo e a comunhão íntima com a causa de todas as coisas, Deus. Talvez, em sua evolução, a religião enfraqueça em seu caráter coletivo, mas se fortalecerá em cada um de nós pelo desenvolvimento do conhecimento e da consciência individuais. É bastante dirigirmos um olhar de conjunto ao universo,
para nos encontrarmos em presença de leis majestosas, que dominam os seres e as coisas sob a ação de um soberano poder. Ora, não existe lei alguma sem uma mente que a crie e sem uma vontade que zele pelo seu cumprimento. Nas silenciosas vastidões do abismo da vida onde gravitam os mundos, uma inteligência preside a ascensão das almas e a eterna harmonia do cosmo. As anomalias e as contradições que muitos creiam descobrir no estudo do universo nascem simplesmente da pobreza de suas observações. Nossos grosseiros sentidos, mesmo ajudados pelos instrumentos que a tecnologia nos oferta, não nos podem dar senão uma pálida ideia do conjunto das coisas. Nossa ignorância sobre o mundo invisível ainda ajuda a enfraquecer nossos julgamentos e somente a revelação dos espíritos vem, oportunamente, preencher as principais lacunas do nosso entendimento, mostrando-nos, por exemplo, que as leis morais e as leis físicas se interrelacionam e se fundem em um todo harmônico, o mesmo ocorrendo com a ideia de Deus que se aperfeiçoa e se engrandece. Para o espírito que abandona as formas materiais e os limites dos cultos, Deus já não é um ser antropomórfico, isto é, o homem divinizado de que nos falam os livros sagrados e as crenças de idades antigas. Não. Deus é pura essência, é um princípio e uma meta, uma causa e um fim. Os espíritos bastante evoluídos para o poderem contemplar, e, neste caso, só conheço um, descrevem-no como um imenso foco de luz, cujo brilho e esplendor quase não se pode suportar e de onde partem as vibrações poderosas que animam o universo inteiro. Dele resulta uma impressão majestosa, mesclada por eflúvios de amor que penetram e comovem a quantos se aproximem dele. Com as asas do pensamento e da oração, no recolhimento dos sentidos, qualquer alma pode comunicar-se com esse foco eterno e sentir suas irradiações. Todos os impulsos do pensamento religioso se permutam em contemplação e em êxtase, quando chegam a tais alturas. Realmente, em seu começo e em seu nobre fim, todas as crenças estão irmanadas e convergem para um único ponto. Assim como a fonte límpida e o regato murmurante vão, finalmente, reunir-se no mar imenso, também o brahmanismo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e seus derivados, em suas mais nobres e puras formas, poderiam fundir-se numa vasta síntese e suas orações, unindo-se às harmonias do mundo, se transformariam em um hino universal de adoração e de amor. Inspirado nesse sentimento de ecletismo espiritualista, muitas vezes me aconteceu juntar-me às orações de irmãos de outras religiões, sem me agarrar às fórmulas usadas em semelhantes meios, podendo orar com fervor, tanto nas grandes catedrais góticas, como nos templos protestantes, nas sinagogas ou mesmo nas mesquitas. No entanto, minha oração consegue maior impulso e ardor à beira do mar, quando embala o ritmo das ondas, assim como nos altos cumes, ante o panorama das planícies e dos montes, ou sob o dome imponente das florestas ou, à noite, sob a abóbada estrelada do firmamento, porque a natureza é o único templo verdadeiramente digno do eterno. A necessidade, existente em cada um de nós, de criar-se um meio interior onde a alma possa encontrar refúgio contra as preocupações exteriores, contra os cuidados materiais, fortalecendo-se e voltando a tomar contato com a pura essência de onde ela provém, é uma das condições indispensáveis da vida moral. No momento em que a idade e as doenças me privam dos grandes espetáculos da natureza, construí, por minha vontade, um templo interior onde meu pensamento se alegra em ficar, nos momentos de calma e de isolamento, para render culto aos nobres espíritos cujo gênio revelador aclarou, com sua luz, os caminhos da humanidade. Nesse templo interior, por um esforço de minha imaginação, erigi as estátuas ideais, as imagens augustas dos Messias, dos profetas e dos filósofos mais merecedores de respeito e admiração. No meio do santuário brilha o símbolo sagrado da divindade, a quem, em primeiro lugar, minhas adorações se dirigem. À sua direita, me aparece a grande figura do Cristo, meu venerável mestre, e à esquerda os mestres asiáticos, Krishna, Buda, Lao Tse e Zoroastro, aos quais sucedem as estátuas dos filósofos gregos, desde Pitágoras a Platão. Diante deles me alegro, recitando os maravilhosos versos da sabedoria antiga. De trás do Cristo aparecem os mais autorizados representantes da doutrina cristã e, junto deles, repito para mim próprio o Sermão do Monte, que é o resumo e a essência do próprio cristianismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, assim como os conceitos evangélicos reconhecidos como autênticos. Muito longe fiquei de me esquecer do grupo dos druidas e dos bardos. À frente deles se erga a alta silhueta,
a imponente figura de Taliesin e diante dele recito, com muita alegria, as tríades, que são um maravilhoso monumento das tradições celtas, cuja ciência se iguala à profunda sabedoria do Oriente. Por último, após ele, vem Allan Kardec, a quem considero o continuador e renovador das grandes tradições de nossa raça. Suplico ao leitor que me desculpe, prendendo-o com coisas tão pessoais, porém só lhe quis dar um exemplo de que pode conseguir ensinamentos úteis e inspirações salutares. Realmente, em minhas visitas costumeiras a esses grandes espíritos, nos exercícios que a recordação deles provoca, isto é, no fato de recitar trechos de suas mais célebres obras, sempre encontrei a serenidade e o reconforto para o espírito. Não vejam, na diversidade de suas concepções, qualquer contradição, porque sob suas formas variadas, em cada uma delas encontramos o mesmo impulso, a mesma aspiração para o bem e para a suprema beleza, que são outros tantos atributos de Deus, uma irradiação divina. De todo o conjunto se desprende uma síntese magnífica que resume o pensamento de todo o mundo no que ele possui de mais nobre e puro, síntese que narra, precisa e fecundamente, o moderno espiritualismo, numa comunhão universal que um dia ligará todas as consciências e todos os corações. Lançando um olhar panorâmico sobre a história dos tempos modernos, parece que uma das missões da França é criar correntes de ideias pelo mundo. Após 18 séculos da vinda do Cristo, a França despertou a noção de fraternidade que dormitava no fundo das almas. Nenhuma outra nação trabalhou mais ardentemente para libertar o pensamento dos grilhões seculares e assegurar os direitos da consciência. Ela comunicou a chama de seu gênio a várias teorias humanitárias e sociais. Na atual luta, o papel da França cresceu mais ainda, porque arrisca sua liberdade e sua própria existência para salvar a Europa de sua volta à barbárie. Assim obteve a simpatia e a admiração dos neutros, e até mesmo a consideração de seus inimigos. Antes da guerra, acreditavam e afirmavam que se encontrava em franca decomposição, porém ela se sublimou, com um verdadeiro holocausto. Assim que acabar o sangrento drama a que assistimos, outra missão caberá à nossa pátria e essa concórdia, que une todos os seus filhos na hora do perigo, será mantida e garantida por outros meios, isto é, por novos processos de ensino e educação. A França deve ensinar ao mundo as regras da religião do futuro, dessa religião ampla e tolerante que terá por base a ciência dos fatos e por coroamento as mais altas e mais puras aspirações do ideal espiritualista. Nessa religião, a fé e a ciência encontrarão um campo comum, uma possibilidade de comunhão de todos os espíritos e corações. Essa obra haverá de ser, entre todas, a mais preciosa para a humanidade, porque fará desaparecer a maior parte dos motivos de separação e de ódio, unindo os pensamentos e as vontades para esse caminho real da alma, do qual nos falou Platão, visando o fim elevado da alma, conforme a doutrina dos espíritos nos revela. Tal iniciativa garantiria que a França completasse a vitória das armas com uma vitória intelectual e moral mais bela e ainda mais frutífera. Dessa forma, nosso país se elevaria à primeira classe das nações, merecendo o reconhecimento de todos os séculos futuros. Os tempos nunca foram mais favoráveis que agora para uma renovação religiosa, que excluiria qualquer espírito de sectarismo e de reação. Da presente luta, assim esperamos, aparecerá uma nova sociedade, doutrinada pela provação, fortalecida pelo infortúnio e mais unida, disciplinada, consciente de seus deveres e responsabilidades. Parece que um progresso já se produz nos espíritos e que os homens compreenderam a natureza precária das coisas deste mundo, encarando com mais agrado o problema dos destinos. Já faz 3 anos que a morte tem batido em tantas portas, tem visitado tantas casas que até os mais indiferentes a encararam, indagando a si mesmos, quem era esse misterioso hóspede e, pelas reflexões que sua presença ditou, abriu-se nesses seres um caminho para o infinito, para o divino. No calor dos sofrimentos, a alma humana tornou-se mais apta para receber e compreender as verdades superiores e, de agora em diante, as futilidades e a sensualidade de outrora e as obras decadentes não poderiam mais satisfazê-la. Ela exige alimentos mais substanciosos e mais fortes. Os estudos psíquicos, os testemunhos dos sábios com relação à sobrevivência da alma, lhe ofereceram condições mais sólidas para erguer um edifício mais digno dela e de seus objetivos. A filosofia se aclarará com novas luzes, tiradas da doutrina de Allan Kardec. Em certas escolas já se compreende e se admite que a personalidade humana não se formou de um só golpe, porém lentamente e através dos séculos.
A concepção apressada e insuficiente de uma única vida é trocada, paulatinamente, pela da evolução da alma através de existências sucessivas no infinito do tempo. Nosso destino não é determinado por um favor particular ou pelo sacrifício de um Salvador, mas por nós próprios. O ser consciente se constrói a si mesmo, tal como o escultor aperfeiçoa sua estátua, a sua forma representativa só tem como valor a soma de seus esforços e cuidados. Ele se ilumina ou se obscurece conforme a natureza de seus pensamentos e de seus atos. A fonte das alegrias, das penas ou das recompensas reside nele, em suas faculdades, em suas percepções, aumentadas ou diminuídas. O destino não é senão o resultado de nossas obras boas ou más e recai sobre nós em forma de raios ou de chuva. Todo sofrimento que se suporta com paciência é qual um golpe do cinzel do escultor que colabora para aperfeiçoar sua obra. O resultado de nosso progresso é um desfrutar crescente de tudo que é grande, de tudo que é beleza, esplendor, luz e harmonia. É uma progressiva participação na vida universal, uma cooperação à obra soberana, sob a forma de tarefas e missões que aumentam, gradualmente, de importância e extensão. Finalmente, é a plenitude da felicidade em suas três formas importantes: virtude, gênio e amor. Nossa meta principal deve ser nos aproximarmos do foco supremo, deixando-nos penetrar pelas irradiações do pensamento divino, tornando cada vez mais estreita e mais profunda a comunhão com Deus, e, assim, atingirmos o conhecimento de todas as coisas, porque tudo se resume nele e vive nele. Tal é, em sua essência, o ensino que decorre da revelação dos grandes espíritos e que é bem conhecido dos que viveram em sua intimidade e deles receberam o pão da vida. Só participa desse ensino, por enquanto, um pequeno número de pessoas, mas ele deve ser estendido com profusão, para que as inteligências se aclarem, os caracteres se aperfeiçoem e as almas se elevem. Aí está porque, depois da guerra, os espíritos deverão divulgar essas verdades a mãos cheias, porque o terreno já estará admiravelmente bem preparado para a semeadura e eles não estarão sós em seu trabalho, porque a multidão imensa dos invisíveis os ampara e alenta. Sobre nós pairam, espiritualmente, os que deram sua vida em sacrifício pela França e tombaram mortos na defesa da causa e do direito. Eles nos inspiram e nos exortam a não esquecermos de seu nobre exemplo e, por nossa vez, trabalharmos, de outras formas, para a salvação e fortalecimento da pátria. Eles se debruçam sobre os corações angustiados e as almas enlutadas, a fim de lançar nelas o bálsamo das consolações e das esperanças, asseguram-lhe que sua afeição não se extinguiu e que sua atividade não decresceu, mas que, pelo contrário, seus sentimentos e sua vida são mais intensos, mais reais e mais poderosos que os nossos. De todas as partes se levanta a voz dos espíritos para nos afirmar que sobre a atmosfera de ódio, vingança e pavor que pesa sobre nosso infeliz planeta há um mundo superior onde reina a eterna justiça, onde os que lutaram e penaram na terra recolhem os frutos dos males que suportaram, um mundo no qual nos reuniremos algum dia para juntos comungarmos na paz serena e na divina harmonia. 10. Responsabilidades. Abril de 1917. Estamos assistindo ao fracasso de todo um mundo de preconceitos, de erros, de ilusões perdidas, de esperanças enganosas e de quimeras dissipadas. Porém, de tantas ruínas deve nascer uma nova ordem, pois a morte gera vida e os túmulos, por caminho secreto, conduzem aos berços. A horrível tempestade que sopra sobre o globo fez incalculáveis devastações e mais de 10 milhões de homens tombaram na sua juventude ou na sua virilidade. Povos inteiros foram despojados, degolados ou escravizados. Vastas regiões foram saqueadas sistematicamente, ficando seus habitantes condenados à fome e à mais negra miséria, constrangidos a abandonarem seus lares, vagando sem recursos nos caminhos do exílio. Milhares de navios permanecem no fundo das águas com seus grandes carregamentos e os restos humanos que eles encerravam. À nossa volta só encontramos famílias de luto e a visão dos mutilados entristece nossas cidades e nossos campos. Não é menor a devastação moral experimentada. E em certas ocasiões, nos perguntamos se a justiça, a verdade, o direito, a liberdade e a fraternidade, luzes que partem do divino foco para iluminar o caminho dos homens, essas forças do alto que nos amparam nas horas difíceis, poderiam ser espezinhadas, ultrajadas e aniquiladas. Poder-se-ia acreditar que a força bruta, a mentira, a hipocrisia e o ódio dominariam o mundo e que o vendaval do abismo passava sobre nós. De todos os cantos da terra,
Gritos de angústia e de desespero sobem para o céu. Essa é a obra de Guilherme II e de seu povo. Se chegarmos à fonte, à causa moral, à origem de tantos males, que encontraremos? Inegavelmente, entre os alemães, um incontido orgulho, uma ânsia de dominação, um sentimento exaltado de superioridade que os leva a desconhecer e até a desprezar